Oi gente, tudo bom com vocês? Finalmente eu tô aqui pra fazer o nosso diário de gravidez oficial, assim, começando mesmo pra contar pra vocês sobre as semanas direitinho. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre a minha gravidez foi anunciando sobre ela e contando como eu descobri. Então, todos esses sintomas iniciais antes da descoberta e também no momento definitivo da descoberta, eu já gravei e tá postado aqui no canal um vídeo bem legal que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Então, se tu ainda não assistiu aquele vídeo, vai lá assistir, porque lá tem informações que eu não vou contar aqui neste vídeo. Então, neste vídeo aqui, eu vou falar sobre o primeiro trimestre de gravidez, explicando certinho cada semana, desde o momento que eu descobri até as 13 semanas, que é quando a gente encerra o primeiro trimestre e inicia o segundo trimestre de gestação. Eu anotei aqui num bloquinho todas as informações relevantes, assim, tudo que eu me lembrei eu fui anotando, porque, gente, é muito detalhezinho que se a gente não se atenta, a gente deixa passar. Então eu fui anotando tudo que eu ia sentindo, que eu achei interessante contar pra vocês sobre esse primeiro trimestre de gestação, tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo, já estou com 17 semanas, então eu vou falar sobre das 4 semanas até as 13 semanas pra vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, bem-vindos a esse primeiro diário de gravidez e vamos comigo. Bom, então eu vou olhar aqui no meu caderninho, no meu bloquinho, porque pra eu não deixar nenhuma informação de fora, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu descobri minha gestação com 4 semanas exatas. No dia que eu entrava na 4ª semana, foi que eu descobri a gestação. Eu estava eu estava com 28 dias, então 4 semanas certinho. Foi o dia que eu descobri minha gestação e a partir do momento que eu descobri ela é que eu senti os sintomas que de fato eram de grávida. Tá? É sempre assim, né? A gente descobre a gestação e daí os sintomas vêm. Então, eu descobri no dia 11 de novembro de 2020, então faz um tempinho já. E no início, os primeiros sintomas assim que eu tive além do atraso menstrual foram cólicas. Então, eu descobri no dia 11 e 3 dias depois eu tive uma cólica muito forte. Eu comentei com você sobre isso lá no meu primeiro vídeo. Então, o sintoma predominante do primeiro trimestre até as 8 semanas foram as cólicas, tá? Eu vou contar semana por semana até chegar na 8ª semana, mas só para deixar claro para vocês, então, que o sintoma predominante, assim, foi a cólica. Eu não tive mais nada, assim, relevante de sintomas, que nem vocês vão ver conforme eu for contando para vocês. Tá? Então, as mudanças que eu senti no meu corpo logo de cara que eu descobri a gestação começaram com os seios muito doloridos. E quando eu vi esses relatos assim, eu ficava pensando o quão dolorido era que ficavam os seios que as mulheres relatavam, porque eu via que essa dor era muito forte, principalmente no bico do seio, e eu ficava pensando assim, como será que é essa dor? E quando eu fiquei grávida, eu descobri que realmente é uma dor assim no seio muito forte. O seio fica pesado, fica dolorido, não dá pra encostar no seio. Até a água do chuveiro, quando tá caindo e batendo aqui, machuca. Então, dormir assim, ó, começa a ser bem dolorido. Quando tu acorda, assim, logo que eu acordava, nessa primeira semana, o meu peito parecia que tinha uma pedra caindo, assim, sabe? Ficou muito pesado. E principalmente o bico dos seios. O bico dos seios, gente, eu não consigo explicar. Era uma ardência misturada com uma dor, com uma sensibilidade extrema que a gente só sente na gravidez. Então, assim, ó, muito sensível, muito sensível mesmo. Então, isso começou lá na 4ª semana, tá? E se estendeu até um certo período aí do primeiro trimestre, que eu já vou comentar com vocês, tá? Outra característica que eu senti bastante foi que a minha pele ficou muito oleosa, a pele do rosto. Eu sempre tive a pele extremamente seca, porém o meu cabelo sempre foi oleoso, mas o resto do meu corpo sempre foi muito seco. E eu senti que a minha pele do rosto ficou muito oleosa, mas um óleo assim, que eu acordava de manhã, dava pra ver as gotinhas de óleo no meu nariz.
Sério mesmo, eu passava a mão assim, ó, saía o óleo puro. Então, assim, nunca foi assim. E quando eu fiquei grávida, eu comecei a reparar que o meu rosto ficou super oleoso. Junto com isso, o meu cabelo começou a cair muito. E eu já sabia, né, que isso era sintoma de gravidez. O sintoma não, uma característica da gravidez, né? Meu cabelo começou a cair demais. Agora, nesse momento que eu tô da gravidez, parou um pouco, mas assim, nas primeiras semanas, até o final do primeiro trimestre, caía demais o meu cabelo. Sério mesmo. Eu não cheguei a ficar com falhas na cabeça, mas assim, caía muito, 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 muito. Então eu penteava o cabelo assim, ó. Eu sei porque eu sempre tive o cuidado de pentear o cabelo e ver que na escova sempre saía um pouquinho, né, de fios assim, mas era uma coisa razoável. Na gravidez caía demais, saía bolos de cabelo. Tá, então isso foi uma característica bem marcante. Ainda na quarta semana, que foi a semana que eu descobri a gravidez e que começaram os sintomas mesmo, eu anotei aqui também que foi dado início a um sono incontrolável. E realmente, o sono que eu sentia, era uma coisa de outro mundo. Eu sempre fui uma pessoa dorminhoca, mas ultimamente eu tava curtindo muito acordar cedo e aproveitar o meu dia. Quando eu fiquei grávida, não. Lá no início da gravidez, quando eu descobri, eu não conseguia mais acordar cedo pra aproveitar o meu dia. O meu dia era aproveitado dormindo. Então, assim, eu dormia um sono pesadíssimo, pesadíssimo. E quando eu acordava no horário do almoço, meio-dia e pouco, meio-dia e meia, só porque a minha mãe me chamava, porque senão eu dormia direto até sabe-se lá qual horário do dia. Depois que eu almoçava, meu olho começava a fechar assim, ó, incontrolável. Eu tinha que dormir de tarde, eu dormia de tarde mais umas 2, 3 horas. Chegava, acordava, daí eu ia fazer alguma coisa, ia olhar uma TV, uma série, alguma coisa assim, capotava também no sofá. O meu olho ardia, parecia que tinha areia dentro de tanto sono que eu tinha. Também começou aquela coisa de xixi, né, gente? Toda hora eu ia no banheiro fazer xixi, mas uma coisa que é muito marcante pra mim é que eu nunca fui assim de levantar no meio da noite pra fazer xixi. E no momento que eu descobri que eu tava grávida, gente, eu acordava 3, 4 vezes pra ir no banheiro fazer xixi. E era um xixi apertado, assim, sabe? Parecia que eu tava muito tempo sem fazer. Eu chegava lá, quando fazia o xixi, dava aquele alívio de uma pressão, assim, que a bexiga tava muito pressionada. E daí depois dava aquele alívio de fazer, sabe? Porque realmente, quando tá no início da gravidez, o útero fica muito perto da bexiga. Então, qualquer coisinha, a bexiga já fica expandida demais, né? Porque tem o útero ali em cima dela. Então, em cima do lado. Então, se o útero tá ali, a bexiga, por um pouquinho de água que tu toma, já enche a bexiga. Outra característica bem marcante da primeira semana que eu descobri a gravidez foi que eu não tive enjoo, nem nada assim, nada de enjoo. Tirando aquele episódio que eu falei pra vocês que quando eu contei sobre os sintomas da minha gravidez, quando eu descobri ela, 3 dias depois eu passei extremamente mal, assim, de cólica, que foram aquelas cólicas fortes que eu falei pra vocês. Eu passei muito mal de cólica e nesse momento, quando eu tive esse primeiro episódio de cólica, que ela foi tão forte que eu tive náusea, mas não cheguei a vomitar e também foi o único episódio de náusea que eu tive. Então, no momento todo da minha gravidez, até agora, eu nunca tive enjoo, o que isso pra mim, assim, ó, é muito bom, porque eu sempre fui uma pessoa que, por qualquer movimento brusco que eu eu enjoava muito fácil, movimentação, por exemplo, se eu ficasse mexendo no celular dentro do carro, não posso fazer isso porque eu passo mal, então eu sempre achei que no momento que eu engravidasse eu ia passar muito mal de enjoo e não aconteceu isso, eu nunca enjoei, nunca mesmo, tá? Então, assim, além disso, além de eu nunca ter enjoado, eu nunca passei mal, assim, tem pessoas que ficam só nauseadas, mas não vomitam, tem pessoas que vomitam, comem alguma coisa e passam mal por causa do que comeram, eu nunca passei mal. Uma coisa que eu tive em relação à comida foi que eu tive perda de apetite no início da minha gestação, eu não tinha fome, eu não queria comer, eu simplesmente não tinha apetite, eu não olhava pra comida e não me dava vontade de comer, sabe? Eu comia forçado mesmo. Então foi isso que eu tive em relação a apetite e a náuseas. Logo que tu descobre a gravidez e tu conta pro teu ginecologista obstetra, ele te pede pra fazer uma bateria de exames de sangue pra ver como é que tá a tua saúde, né? Antes de engravidar, eu já tinha feito esse exame uns 3 meses antes e tava tudo certo. E quando eu fiz novamente, quando eu descobri minha gravidez, eu descobri que tudo estava certo, exceto a minha glicose.
ela tava no valor de referência que vai de... O valor de referência pra gestante é que ela não pode ultrapassar de 95 ou 92, alguma coisa assim. E a minha estava em 109. Então, logo no início da minha gestação, eu fui diagnosticada com diabetes gestacional. Tá? Que é uma coisa, assim, bem chatinha, tá? A gente tem que fazer dieta, não dieta de restrição alimentar, mas eu não posso comer açúcar. Eu sou uma pessoa diabética na minha gestação, então eu não posso comer açúcar, eu não posso comer muito carboidrato. Então eu diagnostiquei isso logo no início e foi mais fácil de controlar. Já comecei a fazer acompanhamento com nutricionista logo nas primeiras semanas, ela já me passou uma dieta. Quando eu falo dieta, voltando àquele assunto, não é dieta para emagrecimento, é dieta para controle glicêmico. Tá? Então, eu faço acompanhamento até hoje com a nutricionista, não como nada de açúcar, nada de... Eu tento trocar o máximo o carboidrato de farinha branca pro carboidrato de farinha integral. Então, é isso, tá? O resto dos meus exames, graças a Deus, deram todos certos. E também, logo no início, né, na 4ª semana, eu já comecei a tomar aquelas vitaminas que a gente toma quando a gente fica grávida, que é o ácido fólico. Então, eu tomo ácido fólico de 5 miligramas, e junto com ele, o ácido fólico eu tomei até as minhas 14 semanas a pedido da minha médica, então eu já não tomo mais nesse momento que eu tô gravando o vídeo, com 17 semanas. Então eu tomei desde o momento que eu descobri a gravidez com 4 semanas até as 14 semanas e parei de tomar nas 14 semanas. O que eu continuei tomando desde o início foi a vitamina D, que eu já tomava antes de engravidar, e também o ômega 3, que eu também já tomava antes de engravidar. Então esses eu sigo tomando até o bebê nascer, que é uma fonte de vitamina a mais que a gente precisa, tá? Então agora vamos à 5ª semana. Vamos pra 5ª semana. Eu anotei aqui que a 5ª semana foi igual à 4ª semana, não tiveram, assim, muitas diferenças. Na verdade, não teve nenhuma diferença que eu lembre. O único sintoma que continuou, além de todos esses que eu já falei pra vocês, que esses aqui, eles continuaram, assim, seios doloridos, pele muito oleosa, cabelo caindo, sono incontrolável, idas ao banheiro, enfim, tudo isso continuou. O que teve mais de sintoma marcante mesmo foram as cólicas, que eu falei pra vocês, que eu tive essas cólicas diariamente. Às vezes, quando elas não eram diárias, elas intercalavam um dia sim, um dia não, que era um pico do meu dia, que eu tinha uma cólica muito forte, que eu tinha que sentar na cama, porque eu não tinha posição pra ficar, porque era muito dolorida mesmo. Era uma cólica, assim, que eu não sabia identificar. Depois, mais pro final, assim, quando elas estavam passando, que eu comecei a pensar que elas pudessem ser de gases, porque era uma cólica muito forte e quem tem problemas com gases sabe que as cólicas de gases doem o corpo todo, às vezes até aqui em cima dói. A minha era mais direcionada no abdômen mesmo, mas era um pico de cólica que ela durava uns 10 minutos, assim, forte mesmo, e passava. Fui no médico, tava tudo certo, não, então era cólica mesmo apenas. O meu médico disse que poderia ser por causa que o útero estava aumentando, né? Os ligamentos do útero estavam expandidos no início da gravidez para acomodar o bebê. E também poderia ser por causa dos gases, sim. Eu notava que quando eu tinha essas cólicas, eu tinha muita vontade de ir no banheiro. Então, assim, quando vinha as cólicas, eu tinha vontade de soltar pum, tá? Então, por isso que hoje eu acho que as cólicas tinham a ver, sim, com os gases que eu tinha, porque quem tá grávida sabe que a gente tem muitos gases. Bom, então agora eu vou falar sobre a 6ª semana. Essa semana foi assim, todas foram especiais, mas essa foi a primeira mais especial, porque foi quando eu fiz o primeiro ultrassom. Então, a minha médica pediu pra eu esperar até as 6 semanas pra fazer o primeiro ultrassom, que daí eu estaria com 6 semanas, e já dava pra ouvir o coração do bebê, tá? Então, eu fiz o ultrassom com 6 semanas e... deixa eu ver... 6 semanas e 2 dias por aí, eu acho. Foi no inicinho da semana, tá? O coração do bebê recente tinha começado a bater, então, assim, gente, foi o sentimento mais louco que eu já senti na minha vida, porque foi uma coisa muito emocionante mesmo. Eu chorei de emoção, tu vê aquela coisinha tão pequenininha, gente, ele tinha 3 milímetros. Pega uma régua e faz aí quanto é 3 milímetros, são 3 risquinhos da régua. E já tinha um coração batendo a 100 batimentos por minuto. Gente, não tem, assim, explicação pro quanto é maravilhoso sentir isso, escutar o coração do teu filho pela primeira vez. É o momento mais marcante da gestação, eu acredito, assim, claro, todos são, né? Mas, assim, é a primeira vez que tu tá vendo e escutando o teu bebê. Então, ele é uma coisinha tão pequenininha, não dá nem pra definir pé nem cabeça.
e já dá pra escutar o coração. Então, nessa semana foi isso, os sintomas persistiram os mesmos. E nessa semana, além de eu ter feito ultrassom, foi quando eu comecei a sentir umas tremidinhas na barriga, assim. Que é os músculos, né, do útero, principalmente. Não é o bebê ainda, porque ele é muito pequenininho. Mas é umas tremidinhas, assim, que depois eu fui pesquisar e eu vi que é super normal as grávidas sentirem. Na 7ª semana, foi igual às demais, porém começou a aparecer a linha negra, que é uma linha escurecida na barriga. A minha vai do umbigo até quase ali na parte íntima, tipo no meio ali da parte íntima, ela é bem grande mesmo. Ela começa mais fraquinha, agora tá bem escura, vai escurecendo. A minha vai até só o umbigo por enquanto. Pode ser que ela passe do umbigo depois e vá até aqui em cima, perto do abdômen mesmo. Então eu comecei a ter essa linha negra. Comecei a fazer o acompanhamento com a nutricionista, que nem eu falei pra vocês, por causa da diabetes gestacional. E aí que eu comecei a me pesar. Antes de engravidar eu pesava 59 quilos. E depois que eu engravidei eu fui pra 57 por conta da diabetes gestacional. Então, e também por conta de eu ter parado de comer açúcar. Então, ó o que o açúcar faz no nosso corpo, né? Eu emagreci 2 quilos e tenho mantido até então esse peso de 57 quilos, variando aí com algumas gramas de diferença. Mas eu nunca passei dos 57 quilos. Tá, então até agora eu estou com 57 quilos e alguma coisinha. Na 8ª semana, a 8ª semana também foi o segundo momento mais importante, que foi quando eu fiz o segundo ultrassom. O primeiro foi com 6 semanas, o segundo foi com 8 semanas, que foi quando meu namorado foi junto olhar, que na primeira vez ele não pôde ir junto, ele não estava presente, ele estava viajando. A minha mãe foi comigo no primeiro. Então, com 8 semanas eu agendei um ultrassom particular, porque o de 6 semanas foi com o meu convênio, meu plano de saúde que eu tenho, e o de 8 semanas foi particular, que eu fiz só pro meu namorado poder ir junto mesmo. O bebê com 8 semanas já estava medindo 1,8 centímetros, quase 2 centímetros, da cabeça até a bunda, que é a medição que eles fazem, e o coração estava a 168 batimentos por minuto. Nessa semana também eu fiz o exame de sexagem fetal, que é um exame de sangue, é uma coleta de sangue normal aqui no cotovelo, nessa parte aqui na dobrinha, né, que a gente faz, que possibilita ver se o bebê é menino ou menina, porque no ultrassom a gente tem que esperar até 16, 17 semanas, com muita sorte, para conseguir ver o sexo. E com o exame de sangue de sexagem fetal, é um exame um pouquinho caro, eu paguei R$260, mas é um exame que a partir das 8 semanas de gestação tu já pode fazer para descobrir se é menino ou menina. Ele pega o DNA do bebê, então se tem o cromossomo Y no sangue da mãe quer dizer que é um menino, e se não tem esse cromossomo Y é uma menina, porque só os homens têm o cromossomo Y. Então no meu sangue eles encontraram o cromossomo Y e eu descobri que é um menino, que é o Leonardo. Eu não contei pra vocês no primeiro vídeo, porque eu queria contar nesse, no momento que eu descobri. E, gente, eu desde o início eu sentia que era um menino. Foi intuição materna mesmo. Desde o início, eu juro pra vocês que eu sentia que era um menino. Eu olhava pra mim e pro meu namorado e eu só conseguia ver a gente como pais de menino. E eu sonhava que era menino, eu achava que era menino, quando eu falava com o bebê, eu me referia ao meu príncipe, tipo assim, às vezes eu até pensava, não posso falar isso, porque vai que é uma menina, mas a minha intuição tava certa. Com 8 semanas eu fiz o exame de sexagem, e com 9 semanas eu peguei o resultado, tá? Com 8 semanas eu também anotei aqui que as cólicas pararam, aquelas cólicas chatas que eu tinha e fortes pararam, não tive mais cólica. E eu comecei a sentir umas fisgadinhas no útero, que a minha médica falou que é o útero expandindo. É umas fisgadinhas, assim, bem fraquinhas, mas perceptíveis, tá? Com 9 semanas saiu o resultado da sexagem fetal. De resto, seguiu tudo igual. Com 10 semanas foi quando a barriga começou a apontar aqui na parte de baixo, abaixo do umbigo, que é onde o bebê tá. Então foi quando eu comecei a fazer o acompanhamento de barriga, o acompanhamento das fotos que eu tiro agora semanalmente, eu tiro fotos da minha barriga pra fazer a comparação. E a diferença do tempo de gravidez que eu tô hoje, que é 17 semanas para as 10 semanas, que foi quando eu comecei a fazer isso, é gritante. A partir de agora eu vou começar a colocar aqui pra vocês a foto da minha barriga até as 13 semanas, que é onde até esse vídeo vai, pra vocês verem a diferença. Com 10 semanas eu também comecei a ter muita fome, o que eu não tinha de fome no início da gravidez. Com 10 semanas eu comecei a ter muita fome, mas o meu peso se manteve no mesmo
estado, assim, no mesmo nível, nunca, ficava variando, assim, só entre umas gramas e outras, né, porque conforme o horário que eu me pesava. A 11ª semana não teve muita novidade, foi igual às demais semanas, então, assim, muito sono, cansaço, enfim, aquela coisa toda, não teve muita novidade, além da barriga crescendo, é claro, e eu também sentindo as tremidinhas na barriga. E na 12ª semana também foi igual às outras, com exceção do fato de que chegamos nas 12 semanas, que daí eu já fiquei bem mais tranquila, mas ao mesmo tempo eu tava muito ansiosa, porque na 13ª semana eu ia fazer o exame, o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, que pode ser feito de 11 semanas e 3 dias, parece, até as 13 semanas e 6 dias, alguma coisa assim. Então, eu marquei pra fazer com 13 semanas e fiz com 13 semanas e 1 dia. Acho que foi isso, 13 semanas e 2 dias, na verdade, pela data da minha última menstruação. E eu tava muito ansiosa pra fazer esse ultrassom, porque esse ultrassom é muito importante, ele mede a translucência nucal do bebê, ele vê se tem a presença do ossinho nasal, ele vê também se tem bexiga, dá pra ver. Ai, gente, é muito fofo. E também porque fazia um mês que eu não fazia ultrassom. O último que eu tinha feito era com 8 semanas, que nem eu falei pra vocês. Então eu tava muito ansiosa pra escutar o coraçãozinho, pra ver meu bebê. E quem faz ultrassom no início da gestação, gente, quando tu faz vários assim e tu pode ver a evolução do bebê, é uma coisa gritante. Com 6 semanas que eu falei pra vocês que eu fiz, que ele tava com 3 milímetros, não dava pra identificar nada. De perninha, de bracinho, nada, assim, de cabeça, nada. E com 8 semanas já dava pra ver a cabeça e os bracinhos e os pezinhos se formando. E com 13 semanas era outro bebê, tipo assim, era um bebê totalmente evoluído, totalmente formadinho, só crescendo daqui pra frente. E com 13 semanas, gente, o meu bebê, ele tava enorme, coisa mais fofa, comparada às os outros ultrassons, né, que eu fiz, dava pra ver tudo, dava pra ver até os 5 dedinhos da mão dele, vocês pensem na minha emoção, né, então, assim, é uma coisa, surreal. Bom, então eu fiz esse ultrassom morfológico do primeiro trimestre, o bebê tinha a medida de 7,5 centímetros da cabeça até a bunda, eles não medem as pernas junto, tá, então essa medida que eu falo pra vocês é da cabeça até a bunda. Com 13 semanas e 5 dias, 3 dias depois que eu fiz o ultrassom, foi a primeira vez que o meu bebê fez montinho na minha barriga. Eu já tinha lido que várias mulheres grávidas tinham, quando acordavam principalmente, o bebê tava uma bolinha assim num certo lado da barriga. E eu nunca tinha sentido, eu tava louca pra sentir isso. Então com 13 semanas e 5 dias eu senti pela primeira vez. Então dali pra frente ele fez montinho quase todos os dias, até o momento que eu tô agora. Ele faz todos os dias. Eu fico um pouquinho deitada, ele já se aglomera assim, perto do meu umbigo, coisa mais amada. E daí eu mexo um pouquinho, converso com ele e ele já sai dali, sabe? Ele tem espaço ainda na barriga, né? Então ele tá aproveitando o espaço que ele tem. Com 13 semanas também que eu comecei a sentir esse montinho, eu comecei a sentir uns cutucões. Então, assim, bem de leve, é como se tu pegasse o teu dedo e fizesse assim, bem de leve na tua mão aqui, é isso que eu sinto, assim, sabe? Em certos momentos do dia eu sinto isso com mais frequência, então foi com 13 semanas que eu comecei a sentir de fato o meu bebê. E a ver ele na minha barriga também, né? Porque quando ele faz montinho ali eu consigo ver onde é que ele tá. E, gente, foi isso. Eu acho que eu falei tudo. Se eu não falei alguma coisa, eu vou deixar nos comentários aqui fixado. Mas eu acredito que eu tenha falado tudo. Não falei tudo, já lembrei, ó. Coisa de grávida mesmo. 2 características presentes em todo esse primeiro trimestre é que eu tive sonhos muito malucos, mas sonhos assim malucos, e não tem uma noite que eu não sonhe alguma coisa maluca. E eu já pesquisei, isso é normal dos hormônios. E também outro sintoma muito comum é falta de memória. Eu tô assim, eu sem memória, gente. Eu coloco uma coisa ali em cima da minha cama, daqui a pouco eu tô procurando enlouquecidamente essa coisa e não acho, e a coisa tá na minha frente, e eu não lembro dessas coisas. Então, assim, são 2 sintomas bem típicos de gravidez. Falta de memória e sonhos malucos. Isso eu tive desde o início, até o momento eu tenho isso. Então, isso vai seguir, né, o resto da gravidez, até o Léo nascer.
E, gente, eu tô muito feliz. Muito obrigada a quem chegou até aqui. Lembrando que lá no meu Instagram eu tô postando diariamente coisas sobre a gravidez. Eu respondo perguntas, eu posto fotos. Então me segue por lá, porque eu tô postando várias coisas legais lá no meu Instagram também. Fiz destaques sobre a gravidez e mostrei um enxoval já, que eu vou fazer vídeo aqui também pra vocês, mostrando as roupinhas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês me acompanhem nessa fase. Eu quero saber de vocês como vocês preferem que seja daqui pra frente. Se eu faço um vídeo, eu tô pensando em fazer vídeos específicos de cada semana a partir da 20ª semana. Tá? Que daí o bebê já vai estar bem grande, já vão ter mudanças assim notórias diariamente, semanalmente. Então, depois da 20ª semana, eu acredito que eu vou fazer semanalmente esses diários. Por enquanto, eu vou fazer assim ele englobado e também eu vou trazendo outros conteúdos pra vocês, tá? Mas lá no meu Instagram diariamente tem conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado e que me acompanhem nessa minha fase mais linda da vida, que é a gestação. E é isso, gente. Um beijo, deixa seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal para vocês acompanharem daqui pra frente e deixem um like também. Eu e o Léo aqui estamos mandando beijos para vocês e obrigada a quem assistiu.